Especialistas alertam que PEC da transição é perigosa para o futuro da economia brasileira, com um impacto de 198 bilhões de reais no orçamento fora do teto. Alexandre de Moraes determina bloqueio de 43 contas bancárias de suspeitos de financiar atos, segundo ele, antidemocráticos. E você vai ver também. Polícia Federal faz operação para apurar esquema de corrupção que usava a renomada Fundação Getúlio Vargas. Desemprego cai em 6 estados no terceiro trimestre e há aumento da remuneração média em todas as regiões do país. Ucrânia e Rússia prorrogaram acordo para exportação de cereais por 120 dias. Iates de luxo são uma das opções 5 estrelas oferecidas para os torcedores mais abastados na Copa do Mundo do Catar. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Na COP27, o presidente eleito Lula voltou a criticar o teto de gastos e também o mercado financeiro, que reagiu após a apresentação da minuta com um impacto de 198 bilhões de reais no orçamento fora do teto e as declarações de Lula. Lula falou nesta quinta-feira durante o evento Brazil Climate Action Hub, grupo criado por organizações da sociedade civil para discutir ações climáticas na COP27. No pronunciamento, o presidente eleito voltou a criticar o teto de gastos, um dia após a entrega da PEC pela equipe de transição ao Congresso. Lula afirmou que não adianta ficar pensando só em responsabilidade fiscal. Quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. Sobre o meio ambiente, Lula defendeu a criação de uma governança global para cumprir as decisões e compromissos relacionados ao clima. O petista disse que os fóruns da ONU não podem continuar sendo apenas discussões teóricas, que muitas vezes nunca são levadas a sério ou cumpridas. O presidente eleito afirmou que um órgão de governança global poderia fazer muitas dessas decisões serem colocadas em prática. Economistas avaliaram hoje as falas do presidente eleito Lula como perigosas para o futuro da economia do Brasil e avaliam que um plano de gastos sociais que não considera a responsabilidade fiscal levaria provavelmente o Brasil a uma recessão. Especialistas dizem que todas as falas do presidente eleito Lula antes e depois das eleições nunca estiveram atreladas à responsabilidade fiscal. Com isso, os analistas preveem uma alta de 20 pontos percentuais da dívida brasileira em 4 anos, dificultando seu financiamento. Um levantamento divulgado nesta semana calcula que tirar 175 bilhões de reais do alcance do teto constitucional de gastos pode levar a dívida bruta brasileira dos atuais 76% para até 97,5% do produto interno bruto. O principal impacto, segundo o mercado, é que se os juros sobem, os projetos das empresas são prejudicados, a distribuição de dividendos cai, a despesa financeira sobe e outras companhias perdem o interesse de investir no país. Essas são as causas da atual escalada da cotação do dólar. Por parte do Legislativo, tanto Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, quanto Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, estão dando sinais de que querem o Bolsa Família fora do teto em 2023. Uma atitude perigosa e que vai gerar insegurança no mercado, de acordo com os economistas. Os analistas defendem a ideia do atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que sugere um estouro do teto em 80 bilhões de reais.
E o ex-ministro Guido Mantega pediu hoje para deixar a equipe de transição de governo. Mantega integrava o grupo de planejamento, orçamento e gestão. O nome dele para a equipe de transição do terceiro mandato de Lula havia sido anunciado na semana passada. O ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de contas de 43 pessoas físicas e jurídicas supostamente ligadas a atos, segundo ele, antidemocráticos, como os bloqueios nas estradas durante as eleições. A decisão segue em sigilo desde o último dia 12, depois que bloqueios ilegais foram feitos em rodovias em protesto contra o resultado das eleições. Pela decisão de Moraes, a Polícia Federal deve tomar o depoimento de todos os alvos no prazo de 10 dias. Ainda de acordo com o ministro, o deslocamento inautêntico e coordenado de caminhões para Brasília com fins de rompimento da ordem constitucional pode configurar crime violento ao Estado democrático, além do fornecimento de estrutura completa com refeições e banheiros por parte dos empresários, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Moraes alegou ainda que o exercício de greve, de reuniões e passeatas não pode ferir outros direitos coletivos. Moraes afirma que o bloqueio nas contas tem o objetivo de frear a utilização de recursos para financiar atos ilícitos e antidemocráticos. E o desemprego caiu em 6 estados no terceiro trimestre do ano. Segundo o IBGE, nos demais estados a taxa de desocupação ficou estável. O levantamento também houve um aumento da remuneração média recebida pelos brasileiros em todas as regiões do país. A taxa de desemprego caiu em 6 estados de julho a setembro em relação aos 3 meses anteriores. Na média nacional, o índice de desemprego baixou de 9,3% para 8,7% no período. Essa foi a menor taxa desde o trimestre encerrado em junho de 2015. Apesar da queda, a falta de trabalho ainda atinge 9,5 milhões de brasileiros. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada pelo IBGE. As reduções no trimestre, consideradas significativas em termos estatísticos, foram registradas por Rondônia, Ceará, Acre, Pará, Minas Gerais e Paraná. Nas outras 21 unidades da federação, a taxa de desocupação mostrou estabilidade no terceiro trimestre. Entre as regiões do país, houve queda no indicador em todas elas, sendo que o Nordeste registrou a maior taxa e o Sul a menor. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou em mais um dia de alta nesta quinta-feira, refletindo aí a cautela dos investidores com a PEC da transição e as declarações do presidente eleito Lula, que voltou a criticar o teto de gastos na COP27. A moeda norte-americana, ela subiu 0,37% e encerrou o dia cotada a R$ 5,40 na venda. E olha só, o Índice Geral de Preços 10, medido pela Fundação Getúlio Vargas, registrou queda de preços de 0,59% em novembro deste ano. A queda é menor do que a observada em outubro, com menos 1,04%. Com o resultado, o IGP-10 acumula taxas de inflação de 5,70% no ano e de 5,55% em 12 meses. O índice de preços ao produtor amplo, que mede o atacado, passou de uma deflação de 1,44% em outubro para uma queda de preços de 0,98% em novembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o índice de preços ao consumidor, que mede o varejo, e o Índice Nacional de Custo da Construção tiveram aumentos em suas taxas de inflação. A inflação do IPC subiu de 0,17% em outubro para 0,67% em novembro, enquanto a taxa do INCC passou de 0,01% para 0,19% no período. O IGP-10 é medido com base em preços coletados entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. A Petrobras anunciou a redução do preço do gás de cozinha que é vendido às distribuidoras. A nossa repórter Bruna de Jaimo traz mais informações.
E dessa vez a redução é de 5,2% e passa a acompanhar a evolução de preços da Petrobras. Essa é a quarta redução seguida. Então, a partir de agora, o preço médio do botijão de gás passará de R$ 3,78 por quilo para R$ 3,58 o quilo. O botijão de 13 quilos, então, vale cerca de R$ 46,59, uma redução média de R$ 2,60 no preço da Petrobras. A última redução foi em 22 de setembro, quase 2 meses atrás, quando o botijão de 13 quilos estava sendo vendido a quase R$ 50 para os distribuidores. Antes vinha em trajetória de alta. Em março, o gás de cozinha vendido havia sido reajustado em 16,1%. Em outubro do ano passado, a alta havia sido de 7,2% e em julho do mesmo ano de 6%. Lembrando que esse valor de R$ 49,19 se refere aos preços da Petrobras. Já para o consumidor, na semana que terminou no dia 12 de novembro, o botijão estava sendo vendido a cerca de R$ 110. Então agora a gente tem que esperar o repasse para as distribuidoras para que a gente saiba quanto que vai estar o botijão aí em todo o Brasil. De São Paulo, Bruna de Giaimo. A Polícia Federal cumpriu hoje 29 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo, no combate contra um grupo acusado de usar estudos da Fundação Getúlio Vargas para esconder corrupção e fraudes na instituição. O esquema de corrupção e fraude em licitações, evasão e lavagem de dinheiro seria praticado por uma organização criminosa que explorava a Fundação Getúlio Vargas. A operação, batizada como Sofisma, foi realizada pelos policiais também na sede da Fundação em Botafogo, no Rio de Janeiro. Além da emissão de pareceres falsos para esconder a corrupção dos agentes públicos, a investigação também revelou superfaturamentos em contratos por dispensa de licitação, encobrindo a contratação de empresas indicadas por agentes públicos e empresas de fachada nacionais criadas por seus executivos. Os executivos usavam os offshores em paraísos fiscais como a Suíça, Ilhas Virgens e Bahamas, também para esconder o dinheiro. Entre os alvos estariam os integrantes fundadores da família Simonsen. As penas podem chegar a quase 90 anos de prisão. E veja a seguir, Ucrânia e Rússia prorrogaram acordo para exportação de cereais por 120 dias. E ainda, iates de luxo são uma das opções 5 estrelas oferecidas para os torcedores mais abastados na Copa do Mundo do Catar. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta às 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Hoje, dia 17 de novembro, é o Dia Mundial da Prematuridade. A data foi criada com o objetivo de trazer à tona questões sobre o nascimento prematuro. Afinal, no mundo todo, 1 em cada 10 bebês nasce antes do tempo, o que demanda cuidados mais do que especiais. A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes sobre o Novembro Roxo. Vamos conferir. No Brasil, cerca de 340 mil bebês nascem prematuros todos os anos. A prematuridade oferece vários riscos à saúde do recém-nascido. Por isso é importante um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar desde o pré-natal. Até porque, na maioria dos casos, o parto prematuro acontece por problemas na saúde da gestante, como diabetes gestacional e outras infecções maternas, por exemplo. Eu conversei com um especialista que agora traz dicas valiosas sobre esse assunto. Acompanhe. Quando a mulher ela descobre uma gestação, o ideal já é iniciar o pré-natal imediatamente. Então, as consultas de pré-natal devem ser realizadas mensais, logo quinzenais e no final da gestação semanais. Aí a gente vai conseguir identificar a evolução e desenvolvimento desse bebê, desse feto, e se tem ou não alguma doença congênita que pode atrapalhar no nascimento dessa criança. Então a gente consegue intervir quando necessário, com o fim de ter uma criança mais desenvolvida e preparada para nascer no tempo certo.
Quando isso não ocorre ou por alguma doença materna a criança nasce antes do tempo, que é a prematuridade, nós precisamos intervir no momento do parto, ver como essa criança nasceu, fazer os exames básicos de triagem neonatal, então teste do pezinho, orelhinha, coraçãozinho, linguinha, e ver se precisa ou não de algum outro exame necessário. A criança ela é avaliada e quando ela vai de alta, caso esteja tudo bem, o ideal é que a mãe procure o pediatra em até 7 dias de vida, né, dessa criança. Lembrando que é importante também realizar a consulta de pré-natal pediátrico, que é a consulta com o pediatra antes do bebê nascer, para a gente fazer aí os antecedentes familiares, antecedentes maternos e evitar doenças futuras dessa criança. É isso aí. E para conscientizar a população sobre os cuidados e prevenção da prematuridade, esse assunto entra em pauta não somente no dia de hoje, mas durante todo o mês com a campanha Novembro Roxo. Para mais informações sobre o tema, o especialista com quem eu conversei indica o site da Sociedade Brasileira de Pediatria, sbp.com.br. E nos destaques internacionais, o secretário-geral da ONU anunciou hoje a extensão do acordo que permite o transporte seguro de grãos da Ucrânia pelo Mar Negro. A medida é importante para aliviar a crise de insegurança alimentar que atinge principalmente os países mais pobres. Depois de dias de negociações, o acordo entre a Rússia e a Ucrânia, mediado pela ONU e pela Turquia, foi estendido por 120 dias. Inicialmente, as Nações Unidas tentavam prorrogar por 1 ano, mas não conseguiram. Segundo o secretário da ONU, Antônio Guterres, as exportações de grãos e fertilizantes são essenciais para evitar uma crise alimentar no próximo ano. Desde o dia 11 de julho, quando o acordo foi assinado, mais de 11 milhões de toneladas de produtos agrícolas saíram da Ucrânia em cerca de 500 navios. Enquanto isso, a guerra segue sem trégua. Kiev acordou ao som de sirenes e coberta de neve. É a primeira vez que a neve cai sobre a capital, antecipando o inverno que promete ser com muitos problemas na infraestrutura de aquecimento das casas na Ucrânia. As autoridades do país estão trabalhando duro para restaurar a energia. Depois que a Rússia desencadeou o bombardeio mais pesado da infraestrutura civil desde o início da guerra. Além da capital ucraniana, os bombardeios russos atingiram Odessa, Dnipro e Zaporízia, onde 4 pessoas morreram durante a madrugada, quando edifícios comerciais foram atacados por mísseis. Na Polônia, perto da fronteira com a Ucrânia, a fazenda onde um míssil caiu matando 2 trabalhadores rurais continua alvo de atenção mundial. O presidente Volodymyr Zelensky insiste que o míssil não era seu e disse que o país quer participar da investigação. A corte holandesa sentenciou hoje a prisão perpétua a 3 homens envolvidos no caso do voo MH17 da Malaysian Airlines, ocorrido em 2014, durante a primeira fase do conflito armado entre Rússia e Ucrânia. Entre os homens estão 2 ex-oficiais de inteligência russos e um líder separatista ucraniano que continuam foragidos. É possível que os 3 estejam na Rússia e o país não pode extraditá-los. Moscou nega qualquer envolvimento ou responsabilidade pela queda da aeronave MH17 e, em 2014, também negou qualquer presença na Ucrânia. Já o tribunal alega que o local de onde saiu o tiro, no momento do disparo, era de domínio russo. O voo, que transportava 298 pessoas de Amsterdã, na Holanda, para a Malásia, foi abatido no dia 17 de julho de 2014, enquanto sobrevoava um território controlado por separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia. Na época, a área era palco de combates entre separatistas pró-Rússia e forças ucranianas, precursoras do conflito deste ano. E o Partido Republicano chegou ao número de 218 deputados federais na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e assim confirmou que terá a maioria na casa. Mesmo assim, os democratas mantêm o controle do Senado.
E olha só, faltam 3 dias para a Copa do Mundo. E no quarto treino da seleção brasileira, realizado hoje em Turim, na Itália, Tite ainda não revelou o time titular para a estreia na Copa do Mundo. É isso mesmo, e a seleção brasileira entra em campo já na próxima quinta-feira e deu pistas sobre a formação que deve ser usada contra a Sérvia. O técnico Tite dividiu os 23 jogadores de linha em 2 grupos, um com 12 e o outro com 11 atletas. Em campo eram 10 titulares de cada lado e o restante fazia revezamento. Os 2 times jogaram no esquema tático 4-2-3-1, mesclando reservas e titulares. Apesar de não mostrar o time, o treinamento deu dicas da proposta de jogo. Neymar é o meia central entre os 2 pontas abertos. Lucas Paquetá atuou o tempo inteiro como segundo volante e não como meia ofensivo ou ponta esquerda. Assim, ele deve disputar posição com Fred, Bruno Guimarães e Everton Ribeiro. Rodrigo treinou como meia central para ser o reserva imediato de Neymar. As disputas nas pontas são entre Rafinha e Antony na direita, Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli na esquerda. Pedro, Richarlison e Gabriel Jesus brigam pela vaga de centroavante. A próxima atividade acontecerá nesta sexta-feira, às 7 da manhã, no horário de Brasília. Este será o último treino em Turim, antes do embarque da seleção para o Catar, no sábado. E olha só, iates de luxo no Porto de Dubai são uma das opções 5 estrelas oferecidas para os torcedores mais abastados na Copa do Mundo. É isso mesmo, Ju. A 1 hora de voo do Catar, a frota vai servir de hotel para quem quiser curtir o Mundial em grande estilo. Acomodações de luxo para a Copa do Mundo. Os torcedores com os bolsos mais recheados podem fazer reservas em iates no Porto de Dubai, cidade dos Emirados Árabes Unidos, a 1 hora de voo do Catar. As empresas do país vizinho trabalham para capitalizar o fluxo de torcedores que buscam mais opções de hotelaria e acesso mais fácil a bebidas alcoólicas. Os clientes afortunados que não possuem ingressos para os jogos vão assistir às partidas em telões gigantes nos decks dos iates, que podem ter capacidade para até 125 pessoas. A empresa também tem uma opção para quem deseja navegar até o Catar durante a Copa do Mundo, embora o preço possa ser um pouco exorbitante até para os mais ricos. Vai ser uma viagem de 6 dias. Levamos 1 dia e meio para chegar ao Catar e depois ficamos ancorados lá por 2 dias. Depois, mais 1 dia e meio ou 2 dias para voltar. Este será o caminho completo. Os hóspedes vão poder curtir o jogo no Catar. Toda a experiência custa cerca de $100 mil. A cidade de Dubai também se prepara para receber torcedores em parques e praias, enquanto os hotéis oferecem pacotes especiais. O acesso geral a uma zona de torcedores no Porto de Dubai, equipada com telas gigantes, custa $21. Mas é preciso desembolsar mais $920 por uma mesa de 8 pessoas, enquanto uma suíte premium para 15 é vendida por mais de $3.500 com open bar incluído. A companhia aérea de baixo custo Fly Dubai vai operar pelo menos 30 voos de ida e volta por dia com destino a Doha para quem vai à Copa do Mundo. Nada mal, hein, Juliana? Nossa, que sonho, hein? Não é? Mas é caro. Pois é, muito caro. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia e uma ótima noite. Até amanhã.